Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 22 de dezembro de 2024, 7 da noite aqui em Atenas, também em Jerusalém, 2 da tarde no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E não tivemos muitas movimentações hoje aqui não, tá? Teve muita coisa aqui na faixa de Gaza. Israel concluiu a pavimentação aqui do corredor Netzarim com uma via expressa, toda pavimentada, toda certa. Israel não vai sair dessa região aqui na faixa de Gaza, mesmo após o fim da intervenção aqui. Também o exército israelense deu por concluída a operação aqui em Beit Lahia e vão iniciar uma outra operação agora aqui em Beit Hanun. Enfim, algumas novidades por aqui, né? Houve uma tentativa de atentado aqui na Galileia, aqui no norte de Israel, né? Um grupo terrorista colocou um carro cheio de explosivos no estacionamento de um supermercado, mas felizmente a polícia conseguiu identificar e impedir que isso fosse detonado por ali. Bom, lá na Síria continuam as preocupações com a questão da SDF e do exército americano, né? O pessoal do HTS, que está já tomando controle da Síria, disse que não vai aceitar outras facções dentro do território sírio, ou seja, dando a entender que a SDF vai ter que se unir ao HTS de qualquer jeito, né? A gente sabe que tem uma negociação entre eles, né? Mas eles estão forçando, dizendo que vai ter que ser isso e os Estados Unidos vão ter que sair. Ao mesmo tempo, eles juram amores ao Erdogan lá da Turquia, né? Ou seja, parece realmente preocupante essa situação aqui na Síria. Do ponto de vista diplomático, tem muita discussão sobre o caso lá da Alemanha, do saudita que entrou com o carro e atropelou um monte de gente numa feira de Natal por lá. Vamos falar um pouco sobre isso também, porque tem duas versões correndo por aí. Uma que o cara seria a favor do AfD, seria um islamofóbico, ele é um médico e coisa e tal, ele está legalmente na Alemanha, ele não é um imigrante ilegal na Alemanha. Enfim, vamos entender essa situação, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Deus Grego de Sunguinha, Democracia Não Funciona e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como a gente falou, teve uma tentativa de atentado terrorista. O Luciano Casalunga traz para a gente aqui a informação. Lá na Galileia, a Polícia de Israel neutralizou um artefato explosivo e prendeu 2 pessoas que colocaram no carro parado num shopping lotado perto de um shopping center lá na Galileia. Ou seja, iam fazer um atentado terrorista ali. Felizmente a polícia evitou esse ataque. Uma boa notícia, né? Bom, o exército israelense disse que encerrou suas operações ali na parte de Beit Lahia, no norte de Gaza, e as tropas agora vão iniciar uma nova operação a oeste de Beit Hanun, né? Então, aqui na faixa de Gaza, ao norte da faixa de Gaza, aqui Beit Lahia é essa região aqui, e Beit Hanun é aqui. Então as operações já foram encerradas nessa região e agora vão começar outra operação por aqui também, né? Bom, também tem essa informação muito bacana aqui mostrando o corredor Netzarim, que agora divide Gaza em norte e sul, né? Foi totalmente refeito, agora tem toda a sinalização israelense e a ideia é que ele vai ser mantido. Isso aqui, Israel não vai abandonar essa área da faixa de Gaza mais, né? O exército israelense está fazendo uma operação grande no norte de Israel para permitir a volta dos moradores às cidades, né? Como vocês sabem, aqui no norte de Israel, várias cidades aqui, principalmente nessa região aqui bem no norte, Kiryat Shimoná, Kfar Gilad, Metula, toda essa região aqui são cidades israelenses que foram alvos de vários ataques do Hezbollah aqui nessa etapa. Então muitas cidades aqui estão destruídas, tem infraestrutura destruída, pontes destruídas, enfim. Os moradores foram evacuados dessa região toda aqui durante esse período de conflito. E agora o exército está fazendo uma operação grande de engenharia para restaurar essas comunidades no norte de Israel. A expectativa é que elas possam ser habitadas novamente, né? Isso é uma coisa excelente. Manter a presença israelense ali é algo muito importante até para a soberania de Israel, né?
Bom, o Netanyahu falou que vai lidar com os Houthis e que vai lidar com todos os proxies do Irã, né? Pode levar algum tempo, mas o final vai ser decisivo, né? A gente vai falar mais sobre essa entrevista do Netanyahu mais adiante, né? O que a gente tem por enquanto é que os Houthis confirmaram que os ataques israelenses causaram um prejuízo de 313 milhões de dólares nesses últimos ataques israelenses nos portos lá do Iêmen, né? Podem esperar que esse é só o iniciozinho do prejuízo, vai vir muito mais prejuízo por aí. Olha, por exemplo, o caso do Irã, né? O Irã está à escura, está com crise energética, segundo o New York Times, né? Prédios do governo do Irã estão fechados, estão operando em horas reduzidas, escolas de vários níveis estão operando apenas online, estradas e shopping centers foram desligados e coisa e tal, tudo isso para economizar energia, né? O país está praticamente sem energia elétrica pela última semana devido a danos causados na indústria em termos de bilhões de dólares, né? E é isso daí, é isso que o Irã pode esperar daqui para frente, é daí para pior no final das contas, né? É isso que dá ficar brincando de terrorismo. A Rússia está indo para o mesmo caminho no final das contas. Bom, aconteceu uma coisa no Mar Vermelho que está chamando muita atenção. Um FA-18, um jato americano, foi derrubado, segundo estão dizendo, por um míssil dos próprios americanos. Então o USS Gettysburg atirou contra um jato americano achando que fosse um míssil ou um jato dos Houthis e acabou derrubando o próprio jato, né? Infelizmente, o jato foi perdido, felizmente os pilotos conseguiram se ejetar e não tiveram problemas, foram resgatados, não teve nenhum dano aos pilotos, né? Mas foi uma tragédia isso daí, um jato desse não é barato, é alguns milhões de dólares, né? E tem muita gente falando sobre isso aqui, o USS Gettysburg, que derrubou um F-18 Hornet do USS Harry Truman. Ou seja, eram dois navios americanos, um lançou o avião, o outro foi lá e derrubou o avião do próprio americano, né? Tem gente dizendo que pode não ter sido isso, que podem ter sido os próprios Houthis derrubando o jato americano, e os americanos não querem assumir que os Houthis conseguiram derrubar um jato americano. Existe essa possibilidade? Existe, né? Mas fogo amigo assim também não é uma coisa incomum, né? Não sabemos exatamente o que houve, mas felizmente os pilotos estão bem, é a parte mais complicada da coisa, né? Como a gente falou, o Netanyahu deu uma entrevista para o Wall Street Journal, em que ele falou a questão dos Houthis, que os Houthis vão encontrar o destino deles. E ele disse também que o Irã está totalmente sem ação devido aos ataques feitos contra as defesas antiaéreas deles, né, como Israel destruiu as defesas antiaéreas todas do Irã, e falou que não vai falar sobre ataques contra a indústria nuclear do Irã, mas que se tiver que ser, vai acontecer, né? Eu não excluo isso, segundo ele, né? Falando sobre o Axis, né? o eixo do mal aí no Oriente Médio, nós derrubamos o Hezbollah, que era supostamente para proteger o Irã. O Irã não teve como proteger o Hezbollah também. E nenhum deles protegeu o Assad. Então nós vamos cuspir em todo esse eixo do mal que tem aí do Irã, né? Ou seja, o Netanyahu está prometendo que vai vir coisa para o Irã aí para frente, né? Então eu gostei muito dessa entrevista do Netanyahu lá para o Wall Street Journal, né? Na questão aqui da Síria, não tem mais grandes novidades, a coisa está meio que equilibrada aqui, muito embora a gente tenha um problema que a gente vai falar aqui sobre a questão do SDF e do HTS, né? Como vocês podem ver, basicamente são as duas facções que estão dominando quase a totalidade da Síria, sendo que o leste, aqui a parte do SDF, é a parte mais ocupada pelos curdos, e é a parte mais rica em termos de recursos naturais, de petróleo e coisa e tal. No entanto, a maior parte das cidades fica na área do HTS, né? Isso, lógico, vai gerar alguns conflitos, já está gerando alguns conflitos. Existe um memorando de entendimento das duas partes para se unirem dentro do novo governo da Síria. Vamos ver se isso dá certo, né? Aqui, ó, algumas tropas americanas estão caminhando na cidade de Ain al-Arab, ou seja, entrando lá na Síria. Em Ain al-Arab é justamente nessa área controlada pelo SDF, né? O SDF, vocês sabem, é um aliado dos americanos. E também chegaram um monte de capacetes brancos ali em Tartus, na Síria. O porto de Tartus, que era usado pelos russos, parece que está sendo ocupado pela ONU.
Então, acho bom os russos saírem de lá. Excelente notícia isso, né? O HTS anunciou que Hassad Hassan al-Shaibani é o novo ministro das Relações Exteriores, né? O cara é da Síria, ele foi nascido por lá, é de um clã específico lá da Síria, graduou na Universidade de Damasco e coisa e tal. É um cara que tem o perfil moderado nessa história toda, né? Tomara que realmente esse governo tenda mais para a moderação do que para o extremismo. Vamos torcer para isso ser certo. Mas a gente também, da mesma forma como o Xará, a gente não sabe qual vai ser o resultado final aí, qual vai ser realmente a posição desse pessoal do HTS, né? Por falar no Xará, ele está aqui cumprimentando o ministro das Relações Exteriores da Turquia. Parece que realmente as relações entre a Síria e a Turquia estão indo muito bem nesse assunto. Não tenho nada contra isso, acho excelente que a Turquia tenha boas relações com a Síria. A minha preocupação é o que isso significa para os curdos. O Xará disse que não vai aceitar facções dentro da Síria, ou seja, que vai ter que ser tudo unificado. Vamos ver o que isso significa na prática do acordo lá com o SDF, né? Outra coisa interessante, um líder do HTS, o Al-Jolani, né, que é o Xará, a mesma pessoa, teve um encontro com um líder druso, o Walid Jumblat, e ele declarou que as fazendas Shiba pertencem à Síria, não ao Líbano. As fazendas Shiba localizam-se na região de Ardov, que já tem muito tempo eram disputadas pelo Hezbollah dentro do Líbano, né? Ou seja, isso daqui, esse tipo de comentário retira a narrativa do Hezbollah, que era isso, essa é a narrativa que eles usavam para dizer que o Hezbollah precisava de armas ali no Líbano, né? Vamos entender vamos ver o que isso significa no final das contas mais adiante. O Instituto para Estudo da Guerra não traz aqui nenhuma grande novidade, continua falando aqui sobre o fato de que o Al-Xará vai ser pragmático e coisa e tal, mas até aqui a gente não sabe como é que vai ser isso, né? Bom, uma coisa que tem levantado muitas discussões com relação à imigração é a questão do atentado lá na Alemanha. Isso não tem a ver diretamente com a guerra de Israel, mas tem a ver com essa narrativa toda e uma coisa bastante complicada é essa forma como está sendo apresentado o autor desse atentado, né? Que foi um atentado, ninguém tem dúvida. O cara andou com um carro em cima de um monte de gente, matou pessoas, feriu um monte de gente, realmente é uma coisa totalmente absurda. A questão é que o cara seria um refugiado saudita que estaria na Alemanha legalmente, então ele não é um imigrante ilegal. Ele seria um fã de Elon Musk e é anti-muçulmano de extrema direita e é a favor do AfD e não sei o que lá. E por outro lado, as pessoas estão dizendo que não, que isso aí é mentira, porque ele está usando uma técnica dos árabes de falar mentira, que não sei o que lá. Olha só, se ele está usando uma técnica dos árabes de falar mentira, como é que você sabe, né? Porque, assim, como é que a gente tem provas disso, né? Aqui, ó, o pessoal está dizendo aqui, ó, o terrorista era um apoiador do Hamas que gritou Allahu Akbar quando estava sendo preso. Isso aqui é factualmente mentira, tá? Aqui, ó, tá o Musk falando isso aqui também, ó. Ah, não, que o cara gritou Allahu Akbar e não sei o que lá e coisa e tal. E se você pegar aqui o que o cara falou, tá aqui, ó. Tem um vídeo aqui do cara falando, no momento da prisão dele, e ele não fala Allahu Akbar. E o cara fala, um terrorista filho da puta burro, né? Em alemão falando isso. Quem falou isso não foi nem o cara que foi preso. O cara que foi preso, nesse vídeo aqui você não consegue ver porque ele está pixelado, mas tem um vídeo não pixelado e você vê que o cara não fala nada. Quem fala isso é uma outra pessoa que está passando ali e grita isso daí. Ein Terrorist dumber Anschon, dizendo que o cara é um filho da puta terrorista e coisa e tal. Não tem nada perto de Allahu Akbar gritado no vídeo. O pessoal está espalhando como se fosse... Ah, ele gritou Allahu Akbar e não sei o que lá. Mentira isso, né? E tal Elon Musk propagando essa mentira aqui também. Eu não gosto da mídia tradicional. Eu concordo com ele que a mídia tradicional mente pra caramba. Mas nesse caso aqui, quem está mentindo é o Elon Musk, né? O bom do X é que você tem as duas alternativas. Na mídia tradicional você só tem uma. Isso eu concordo. Por isso que eu digo que o X é melhor do que a mídia tradicional. Lá só tem uma coisa, mas aqui o Elon Musk está mentindo. E por que o Elon Musk está mentindo? Eu já falei para vocês, eu não sei
qual é o papo do Elon Musk com a Rússia. Eu não sei se ele está sendo chantageado pelo Putin, se ele se vendeu para o Putin, o que aconteceu. Mas ele fala aqui, ó, a AfD é a única esperança para a Alemanha. A AfD é a direita anti-Ucrânia, a direita pró-Rússia na Alemanha. É quem mais se beneficiou desse atentado, né? Realmente os números de intenções de votos neles melhoraram depois desse atentado, justamente porque criou uma comoção contra imigrantes. Por mais que o cara que fez o negócio seja, ou se diga ser, um apoiador do AfD. Ou seja, pode ser exatamente aquilo que eu falei. O Putin mandou o cara fazer isso lá para ajudar o AfD. É um cara que está lá para ajudar os russos nessa história. Ah, mas isso tudo que ele falou é mentira, que ele é pró-AfD, que ele gosta do Elon Musk, é tudo mentira. Como é que você sabe? Você está na cabeça do cara para saber se é mentira? Eu não tenho como saber se é mentira. O que eu sei é, o Elon Musk mentiu. Aqui ele está mentindo. Ninguém falou Allahu Akbar na hora da prisão. Então, o Elon Musk está mentindo nesse caso. O cara que fez o ato terrorista está mentindo ou não? Eu não sei. Enfim, essa coisa toda está criando um problema lá na Alemanha, né? Certamente vai ter impacto nas eleições que vem aí em fevereiro, e o impacto é exatamente o que você esperava de alguém que queira ajudar o AfD. Pois é o que eu digo. Presta atenção nas intenções, quem ganha e quem perde com a coisa. Ah, mas ele falou isso, mas não é mentira, ele não falou, ele não queria, ele falou, mas não falou, é mentira que ele falava, eu não sei o que lá. Não interessa, presta atenção em quem ganha e quem perde com a coisa. Uma outra boa notícia é que está aumentando a pressão sobre o Catar, né? O Catar é um estado muçulmano, é um país relativamente secular, não tem grandes problemas e coisa e tal, mas tem um histórico de financiar a expansão do Islã no mundo muito forte, né? E o ex-embaixador de Portugal no Catar disse que os Qatari têm esse planejamento de financiar grandes mesquitas no mundo todo, inclusive na Espanha queriam fazer uma grande mesquita, e justamente com essa ideia de expandir o Islã, mas mais do que isso, criarem grandes mesquitas, e eles colocam pessoas nessas mesquitas que são justamente expansionistas do Islã, né? Pessoas que querem não apenas professar a fé muçulmana, isso é direito deles, não tem nada de errado, mas mais do que isso querem colocar a fé muçulmana como principal ou como acima das demais fés na região, das demais crenças na região, né? Então acho positivo que o pessoal esteja olhando para o Catar, realmente o Catar tem coisas a se explicar nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.